Olá, pessoal, a paz de Jesus a todos. Nós vamos fazer então o estudo bíblico que eu comentei com vocês hoje durante o dia, né? Sobre os discípulos de Emaús. Eu achei melhor fazer assim, ao invés de gravar a minha imagem, para vocês poderem acompanhar aí na Bíblia, tá bom? Eu vou falando aqui no celular e vocês vão olhando aí na Bíblia, tá? Então, eu vou começar. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 24, versículo 13 e seguintes, tá? Acho que até 35. Vamos lá. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhe como que vendados e não o reconheceram. Vamos fazer uma pausa aqui, né? A gente está percebendo aqui que aconteceu um fato muito doloroso na vida desses 2 discípulos. E eles estavam chocados, aterrorizados e comentando sobre esse fato. Qual foi o fato? A morte de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, vamos ver mais um pouquinho aqui embaixo, ó, no versículo 16. Mas os olhos estavam como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então, de quem estáis falando pelo caminho e por que estáis triste? Jesus pergunta para eles, né? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhes, és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele, o que foi? O que aconteceu? Então disseram a respeito de Jesus de Nazaré. Interessante, né? Contaram de Jesus para o próprio Jesus e não perceberam que estavam falando com Jesus. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes, os nossos magistrados, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e o acharam assim, vazio, como as mulheres tinham dito, mas ele mesmo eles não viram. Vamos parar um pouquinho por aqui e vamos voltar aqui em cima. Eles estavam falando um com o outro, contando tudo o que estava acontecendo e Jesus chega. Esses discípulos, eles conheciam Jesus. Eles já tinham visto, porque se eram discípulos de Jesus, Jesus era o mestre deles. Então, eles já tinham visto Jesus. Talvez não morasse com Jesus como os 12, talvez não fossem tão íntimos como Pedro, Tiago e João, mas conhecia Jesus. Já tinha ouvido falar, já tinha ouvido as pregações de Jesus e não o reconheceram. Acho que ele entrou, né? Eles estavam caminhando, ele entrou no meio dos 2 e eles estavam tão atônicos com o que estava acontecendo que nem reconheceram Jesus. Vamos ver hoje, né? Nós, como discípulos de Jesus. Será que nós não estamos assim também hoje? Diante de toda essa pandemia, diante de tanta notícia, de tanta coisa que está acontecendo no mundo, né? A parte econômica, a parte política, tantas mortes, tantos acidentes, tantas atrocidades, tantas conversas, né, a respeito de fim de tempos, tantas profecias e muitas vezes recebendo vídeos, um fala uma coisa, outro fala outra. Será que nós não estamos
tão perdidos diante de tudo isso e estamos deixando de perceber Jesus? Jesus que está no nosso meio? E eles dizem assim, não o reconheceram. Será que diante de tanta notícia nós não estamos reconhecendo o plano de Deus em nossas vidas? A mão de Deus em nossas vidas? Olha aí, não o reconheceram. Eles estavam caminhando. Nós também estamos caminhando, meus irmãos. Nós estamos conversando entre nós temos esse grupo onde a gente conversa, onde a gente pede oração, onde a gente fala e de repente estamos reconhecendo Jesus em tudo que está acontecendo? Estamos vendo a mão de Jesus, o plano de Jesus, o projeto de Jesus? Estamos sentindo Jesus diante de tudo isso? Temos buscado o Senhor, temos conseguido estabelecer momentos com o Mestre, temos conseguido conversar com Jesus. Muitos de nós tínhamos o hábito, de receber Jesus Eucarístico mais do que uma vez durante a semana e também adorar Jesus. Não temos mais esse Jesus presente, eucarístico, está longe de nós. Mas nós vamos perceber aqui, nessa passagem, que Jesus se manifesta, as obras de Jesus se manifesta de duas maneiras. A primeira, nós vamos ver mais aqui à frente, quando ele começa a pregar as escrituras para aqueles homens, E a segunda, quando ele parte o pão. Quando nós vamos na missa, a primeira parte da missa é a liturgia da palavra, onde Deus fala. A segunda parte da missa é a Eucaristia, onde Jesus parte o pão. Então, o discípulo de Emaús é a missa. Jesus caminha, prega a palavra, ensina, arde o coração e depois parte o pão. É a primeira e a segunda parte da missa. Olha que coisa linda, Muita gente talvez não saiba disso. Então vamos lá. Nós esperávamos, que fosse Jesus que salvaria a humanidade. E aí Jesus ele fica assim, meio, estarrecido com o que ele está ouvindo. Por quê? Porque ele veio, ele falou que ele era filho de Deus, que ele salvaria a humanidade, ele morreu, ele entregou a sua vida e eles não estavam acreditando que Jesus era o Salvador. E quando as mulheres dizem que Jesus ressuscitou, eles falam, é verdade, elas viram anjos, elas disseram, que o sepulcro estava vazio, alguns discípulos também viram, mas ele mesmo ninguém viu. Quer dizer, a palavra não bastou, eles queriam provas contundentes que Jesus estava vivo, E aí nós vamos perceber aqui, como eu já havia falado para vocês, eu vou continuar lendo. Jesus lhes disse, ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse e padecesse essas coisas, assim entrasse em sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, Jesus explicava tudo sobre as escrituras para eles. E caminhando, Jesus ensinava os discípulos, falando, que Jesus já conhecia toda a palavra, falando acerca dele, das profecias, contando tudo para eles. Mas eles aproximaram-se da aldeia e Jesus fez como se quisesse ir adiante. E eles forçaram a Jesus a parar e disseram, pode ver que a palavra está até meio que com asteriscos, Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Tá vendo? Tá grifadinho aqui, tá com asteriscos, Então, entrou então com eles, aconteceu que estando sentado conjuntamente à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe.
Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam um para o outro: Nossa, não se nos abrasava o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Aí que foi cair a ficha deles, né? Levantaram-se na mesma hora, voltaram a Jerusalém, aí acharam reunidos 11 e os que com ele estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão Pedro. Eles, por sua parte, contaram a experiência que eles tinham tido com Jesus quando Jesus partiu o pão e eles o reconheceram no partir do pão, né? Amados, vamos ficar com o título aqui, Discípulos de Emaús, né? E eu quero falar uma coisa para vocês. Primeiramente, eles não reconheceram Jesus porque o foco era o que tinha acontecido com Jesus, eram as últimas notícias. E nós temos tido uma experiência com Jesus Cristo em tempos de pandemia? Temos tido momentos com o Senhor? Temos entendido o que o Senhor quer para nós? Temos buscado o Senhor? Temos mudado de vida? Como está a nossa vida diante do Senhor? Eu reconheço o Senhor diante de tudo isso? Porque o foco não pode ser as últimas notícias do jornal. E isso não pode tirar a minha paz. Isso não pode tirar o meu sossego, porque eu tenho que buscar a paz no Senhor Jesus. É Ele que me direciona, é Ele que me estabiliza. Eu não posso me ficar sem estar estabilizado, né? Desestabilizado. Eu não posso me desestabilizar. Eu preciso estar de pé diante da minha família, da minha casa e de tudo que acontece. E é só Jesus que pode me dar essa graça. É só Deus que pode tocar a minha vida, meu coração. Se eu estou vivendo uma depressão, curar a minha depressão, trabalhar na minha vida, eu necessito colocar Jesus como foco e a razão da minha vida. Não é pandemia, não é notícias ruins, não é nada disso que está acontecendo que vai me tirar do foco que é nosso Senhor Jesus Cristo. Depois aqui, mais para baixo, tudo que eles ouviram, tudo que eles viram, tudo que eles atestaram acerca de Jesus, tudo que eles testemunharam, infelizmente não foi o suficiente para eles acreditarem em Jesus. Jesus, olha, que anunciou, falou acerca de tudo que ia acontecer, mas infelizmente não foi, né? Eles não conseguiram entender. E depois aqui, Jesus explicou toda a palavra de Deus. E olha, enquanto Jesus estava explicando, quando Jesus acabou de falar, eles não deixaram Jesus ir adiante. Eles forçaram Jesus a parar e disseram: fica conosco, Senhor, fica. Por quê que eles pediram para Jesus ficar? Porque a palavra já havia tocado o coração deles, esquentou o coração deles. Tanto que depois eles disseram: nossa, é por isso que o nosso coração se abrasava. Porque era o próprio Jesus que estava falando a respeito dele, a respeito das profecias. O próprio Jesus nos catequizava, nos ensinava através da palavra. Mas olha que interessante. Enquanto Jesus anuncia, o coração deles abrasa. Quando Jesus parte o pão, eles reconhecem Jesus. Isso serve para nós. Enquanto nós anunciamos Jesus para os outros, o coração das pessoas arde. Mas quando nós partimos o pão, quando nós entregamos nossa vida pelo próximo, as pessoas reconhecem que é Jesus que está em nós, que nós seguimos um Deus maravilhoso e querem seguir o Deus que nós seguimos. Por isso, as palavras, elas podem até comover, pode até esquentar o coração, mas é o testemunho, é a entrega, é a partilha, é a vida doada, é o entregar-se ao outro
E muitas vezes doendo em nós essa partilha, que nós vamos evangelizar verdadeiramente, evangelizar com a vida. Só quando Jesus partiu o pão é que eles reconheceram que era Jesus. Só quando você partir o seu pão, as pessoas vão reconhecer que você tem Deus no seu coração. Enquanto você anuncia sem partir o pão, as pessoas vão achar muito bonito o que você fala, mas não vai acreditar. Enquanto você não testemunhar com a própria vida que você é um homem de Deus e uma mulher de Deus. E nós vamos terminar então essa reflexão que nós fizemos hoje, né? Que as palavras do Senhor nos cure, nos liberte, nos renove. E esse estudo que nós fizemos hoje, né? Aqui na Bíblia da Ave Maria, que a gente usou. Quero deixar aqui essa imagem de Nossa Senhora aqui no vídeo e quero fazer uma oração. Pai Santo, Pai Bendito, em nome do Teu Filho Jesus, nós queremos te pedir que Jesus possa ficar conosco, que nós possamos sentir a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nós te pedimos que Jesus fique conosco em todas as situações da nossa vida, quando não tivermos força, quando tivermos doentes, abatidos, cansados, desanimados, quando não encontrarmos mais sentido para a vida, pois muitos irmãos estão nessa situação. E nós te pedimos por eles também. Ficai com eles. Ficai, Senhor, com todas as vítimas e com os familiares de todas as vítimas desse vírus. E também, Senhor, todas as pessoas que estão sofrendo outras tribulações em suas vidas, outras doenças, outros reveses, nós te pedimos. Senhor Deus, nós te pedimos, ficai conosco. Nosso Senhor Jesus Cristo já declina a noite, fica conosco, fala conosco essa noite nos nossos sonhos. Assim como catequizastes os discípulos de Emaús, assim como falastes ao coração deles e o coração deles esquentou, fala ao nosso coração. Nos direciona, nos mostre o caminho, o que devemos fazer nesses tempos difíceis e nos ajude a partir o pão com os nossos irmãos, para que o mundo reconheça que somos cristãos, que temos parte contigo, Jesus. Amém. Estivemos reunidos, amados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a nossa noite e que vocês tenham uma noite cheia, agraciada do Espírito Santo de Deus. Um grande beijo para todos.